Agora, conforme antecipado, a gente vai falar um pouco dos tipos de financiamento que você pode encontrar. De novo, a ideia aqui não é ser muito exaustivo e essas coisas mudam com muita frequência, o mercado está sempre evoluindo, então aqui a ideia é dar um panorama geral das formas de financiamento. Então vamos lá. Primeiro tipo de crédito, financiamento bancário. Esse é o mais tradicional que você vê, é justamente chegar lá num banco grande, Itaú, Bradesco, Santander, que seja, e pedir para eles um financiamento bancário. É, isso vai ser, geralmente, o limite que você pode chegar é até 70% do seu imóvel, 30, 40% ali você vai ter que dar de entrada, mas são contratos que são comuns e reconhecidos e normais no mercado. Vantagens é que eles podem ser muitas vezes de longo prazo e taxas de juros fixas ou pós-fixadas. Claro que isso aqui vai depender muito do como está o CDI, bom, todos vão depender muito de como está o CDI, mas é uma forma fácil e simples de conseguir um crédito bancário. O próximo é crédito associativos. Esses são mais comuns para quando você está comprando um imóvel em lançamento na planta. Quando a gente conversou em vídeos anteriores sobre planos mais flexíveis de financiamento, são nos créditos associativos que você encontra essa flexibilidade. Tem diferentes maneiras, tem diferentes perfis de créditos associativos, tem vezes que você paga uns montantes durante a obra ou começa a pagar só no final da obra, vai depender muito e cada um vai ter o seu próprio perfil. O próximo é o home equity. Home equity traduzindo do inglês, é o valor de um imóvel, o valor da sua casa, que muitas vezes você dá como garantia, muitas vezes não, você dá como garantia para conseguir um crédito, certo? E uma vez que você está dando um ativo tangível, um imóvel, como garantia, muitas vezes você consegue taxas de juros mais baixas. E você pode usar isso para adquirir novos imóveis. Então, por exemplo, você está criando aqui seu portfólio de imóveis residenciais, você já tem dois e você quer comprar o seu terceiro, você pode chegar para o seu financiador e falar, toma um aqui em garantia, coloca uma oneração na escritura e me dá um crédito mais barato para poder comprar um terceiro. E dependendo de quem que é o seu financiador, você consegue fazer isso. O próximo é os financiamentos específicos, que sai bastante aqui do nosso foco do curso, mas a gente queria já, como sempre, começar a abrir um pouco os olhos aqui de outras formas que existem. Isso aqui não é muito prático para imóveis residenciais, porque eles são geralmente construídos por- para a situação específica do ativo. Então, por exemplo, esse primeiro ponto aqui, Built to Suits, que é uma tradução também do inglês, que é construído para ser compatível, é uma tradução bem direta, mas essencialmente é isso. Você pega um financiamento que funcione e caiba nos moldes do fluxo de caixa do ativo que você está comprando. E isso geralmente vai exigir um estudo, um plano de negócio, que vai ser aprofundado por você, investidor, e apresentado para o financiador, né? E lá eles vão fazer os estudos deles para entender qual que é o tipo de dívida que eles podem te fornecer. Então, se a gente for entrar aqui como avaliar o forma de financiamento, tem alguns pontos que são importantes. Perfil do comprador, né? Tipo do imóvel, taxas de juros, esse provavelmente é o mais importante, forma de amortização da dívida, que a gente vai aprofundar um pouco mais, prazo da dívida, e capacidade de pagamento e fluxo de caixa disponível. Todos esses elementos, de uma forma ou outra, vai influenciar em duas coisas. Na forma da sua dívida, né? Então, como é que a sua dívida é estruturada, qual é o custo da sua dívida, qual é o prazo da sua dívida, e também no retorno do seu investimento. Dependendo do tamanho da dívida que você pegar, no custo dela, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, como a gente sempre tem falado aqui, e isso vai invariavelmente afetar o seu retorno como investidor. E por fim, nesse slide, a gente colocou uma tabela resumindo o que você geralmente pode esperar de cada um desses tipos de dívida. Isso não é uma verdade universal. Cada, podem ser que a gente, que dependendo da instituição, nomeia um tipo de dívida como dívida A e outra instituição nomeia como tipo de dívida B, só que na verdade, na prática, elas são as mesmas coisas e é só a nomenclatura que muda. Então, o mercado pode ficar confuso. E é justamente por isso que a gente aqui na Chave Certa tem como objetivo trazer aqui esses temas para vocês, para que você entenda exatamente o que você está vendo, quais que são as análises que você precisa fazer para fazer a decisão correta. Então aqui a gente queria só trazer um pouco de cálculo, a ideia não é aprofundar muito nesses cálculos, mas a ideia é mostrar que tem duas formas de calcular a prestação de financiamento imobiliário. O primeiro é o saque, tá? Que as parcelas começam mais altas e diminuem ao longo do tempo, e a amortização reduz a dívida e os juros diminuem conforme a dívida. Então, essencialmente, você vai ter ali uma dívida que ao longo do tempo ela vai diminuindo de valor e, portanto, favorecendo o investidor. No dia um da dívida pode ser que ela seja R$ 3.500 e lá para o dia 1.500 ela vai ser
R$ 2.500. Então o investidor ganhou ali uma margem ao longo do tempo. Próximo estilo de dívida é a tabela price, que são parcelas fixas durante todo o financiamento. E como é que isso funciona na prática? É, se você olhar, se você destrinchar esse valor da dívida, né, então aqui nesse exemplo a gente tem R$ 2.500, você vai ter dentro desse valor de R$ 2.000 uma parcela que é juros e uma parcela que é amortização do principal. Quanto mais no começo da dívida que você está, mais juros você está pagando. Então, se a gente está pensando em R$ 2.500, no primeiro dia, pode ser que desses R$ 2.500, 2.000 seja juros e 500 seja amortização. E ao longo do período, né, ao longo da vida da dívida, esse perfil vai mudando. Até no final ser que você está pagando praticamente só a amortização. E é por isso que nesse tipo de dívida dizem que, não só nesse, mas no outro também, quando você faz uma amortização da dívida, paga antecipadamente, você consegue matar mais a amortização e esse perfil muda mais rápido. E por fim, falar um pouco sobre o custo efetivo total da dívida. É, de forma geral, a mensagem aqui desse slide é que, como investidor, você tem que ter conceitualmente e muito bem analisado e previsto quais vão ser todos os custos associados ao seu financiamento. Como já mencionado anteriormente, tudo isso afeta seu retorno e a pior situação que você quer estar é o seu aluguel oferecendo R$ 100 por mês e sua dívida custando R$ 120 por mês. Você não fez uma decisão boa nessa situação, você está tendo que colocar R$ 20 por mês no seu patrimônio para cobrir a sua dívida e esse ativo, na verdade, esse imóvel, deixa de ser um ativo e passe a ser um passivo, né? Então, o estudo da dívida tem que ser muito bem feito para ter certeza que é compatível com a renda, é compatível com o seu objetivo e é compatível com o prazo que você pretende segurar esse imóvel. Isso conclui esse módulo, né, de primeiros passos e financiamento de dívida. A ideia não era aprofundar muito, porque aqui realmente pode ser um tema muito extenso. Então a gente convida você a olhar lá no site da Chave Certa para mais materiais. No próximo módulo, a gente vai discutir riscos e cuidados ao investir, onde a gente vai olhar um pouquinho sobre quais são os fundamentos que mexem no valor do imóvel, temas jurídicos iniciantes e por aí em diante.